Olá, eu me chamo Cristiano Godard, sou piumense, nasci e cresci em Piuma, vivi a maior parte da minha vida nesta cidade e recentemente, em 2016, passei a morar em Maceió, no estado de Alagoas, né? A minha relação com a escrita, ela se deu inicialmente com uma pesquisa que eu fiz como professor no Balneário de Iriri, né? E que acabou culminando no meu primeiro livro produzido na época, isso em 2016, foi publicado esse livro aqui, chamado Iriri, a construção de um balneário. Então, a minha vida, o meu contato com a escrita tem muito a ver com a minha formação, tem muito a ver com a minha atuação profissional. Eu sou graduado em Ciências Sociais, fiz Ciências Sociais na São Camilo, em Cachoeiro. Depois eu fiz mestrado no Rio, mestrado em Planejamento Urbano e Gestão de Cidade. Depois eu fui para São Paulo fazer doutorado em Sociologia pela Universidade de São Paulo, USP. Então, a minha formação, ela acaba direcionando tanto ao que eu escrevo, ao que eu produzo, enquanto livro, enquanto outros tipos de texto, como textos acadêmicos, textos jornalísticos, enfim. Então, essa minha relação com o livro, essa minha relação com a leitura, com a escrita, tem muito a ver com a minha profissão, a minha vida acadêmica, Então, eu sou professor e professor, em geral, tem uma vida muito relacionada, muito próxima à produção, da escrita, da leitura, à sistematização do conhecimento propriamente dito. E eu tive, ainda morando em Piuma, a felicidade de ter publicado algumas coisas sobre a história de Piuma em jornais, mas aí eu posso mencionar, eu tive a felicidade de publicar junto com outros colegas esse livro, História e Histórias de Piuma, que contou com a participação do Abner de Paula, a Cassiane Ramos Marchiori, que é minha esposa, a professora Denise Mesadri e o Israel Guimarães. Ainda sobre a história de Piuma, eu tive também a felicidade de contar com a colaboração do Instituto Histórico e Geográfico para organizar essa obra, que na verdade é uma obra escrita por Dona Dulce de Oliveira Nunes, mas que eu, a Cassiane e o Alessandro de Souza, o professor Alessandro de Souza, nós tivemos a oportunidade de trabalhar sobre as anotações da Dona Dulce, anotações de quase de décadas, sobre a história de sociologia, anotações em alguma medida já com alguma sistematização enquanto narrativa, e nós tivemos a oportunidade então ali com o apoio do Instituto publicar esse livro, que é um livro que nós fomos curadores. Ainda como curador, eu tive o prazer de, junto com a Cassiane, de organizar esta obra também a partir de anotações da Lucília Thompson Lugão, chamado Memórias de Lucília Thompson Lugão, Piuma, Família e Fé. É uma obra bem interessante, porque essas duas obras, na verdade, elas se complementam, Nós temos uma visão aqui de uma narrativa de uma católica, no caso a Dona Dulce, e de uma protestante, de uma evangélica. Então a gente consegue aqui complementar a história ali narrada. E recentemente eu tive a oportunidade de publicar esse livro sobre os primeiros habitantes de Piuma, no caso os índios do Orobó. É um livro que faz uma compilação de achados arqueológicos e de documentos históricos, visando dar uma narrativa, uma história para aquilo que nós conhecemos sobre os índios do Orobó. Essas são as minhas publicações, e coletivas, algumas, que eu tive a oportunidade de estar ou organizando, ou sendo curador, ou sendo escritor. Mas a minha produção acadêmica, na verdade, a minha produção de escritor,
ela é mais restrita ao campo científico, ao campo acadêmico, né? Como professor da Universidade Federal de Alagoas, eu tenho como parte das minhas atividades a produção científica. E essa produção científica ela não pode ficar também presa para dentro da universidade, ela precisa transbordar para além da universidade. E como forma de divulgação científica daquilo que é produzido dentro da universidade, os professores publicam, né, em forma de textos de diversas maneiras, diversos tipos, obras para que chegue a outras pessoas que não estão dentro da universidade. E nessa direção, então, eu tenho trabalhado nos últimos anos, desde 2016, e tenho publicado alguns textos, alguns livros prioritariamente sobre o ensino da sociologia ou sobre a sociologia ciência. Então esse tem sido o meu foco de estudo e, consequentemente, tem sido os temas que eu tenho me dedicado nos últimos anos. Então, nos últimos anos eu publiquei obras coletâneas, né, onde tem a participação de outros autores, em cerca de 16 obras, né, quase todas elas voltadas para o ensino da sociologia. Algumas obras voltadas para professores do ensino básico, algumas obras voltadas para alunos do ensino básico, mas a grande maioria voltada para aqueles que têm pesquisado sobre o ensino de sociologia, né? Com relação à leitura do livro, a leitura de livros, né? Nós estamos vivendo um momento que acredito que a ampliação da leitura, com relação à leitura de livros nos dias atuais, eu tenho notado que há uma expansão, né? Embora as pessoas tenham se voltado muito para a leitura de redes sociais, né? de outros tipos de literatura, o que também é muito bom, mas o número de leituras de livro tem aumentado, né? Eu tenho, em alguma medida, algum contato com esse mundo editorial por conta da editora Café com Sociologia, né, que foi aqui montada, uma editora coletiva com a participação de outros colegas, a participação da minha esposa, enfim. E nós temos visto que os leitores têm se multiplicado nos últimos dias. Também o número de livros publicados também é bastante significativo, né? Haja visto que nós temos uma ampliação das facilidades para se publicar um livro hoje no Brasil, né? Então, hoje, publicar um livro hoje é mais barato do que quando eu publiquei o meu primeiro livro, né? Quando eu precisei publicar esse meu primeiro livro sobre Iriri. Então, não é tão barato, mas ainda nós temos uma acessibilidade muito maior hoje com relação à produção de livro, né? Sem contar que existem outros formatos, não um formato mais impresso, apenas impresso, mas também um formato digital, o que facilita também o acesso à leitura. Então, eu acho que nós temos avançado em relação a isso, né? A despeito de todas as limitações do sistema educacional brasileiro, eu acho que nós temos tido uma ampliação significativa de leitores, né? E há algumas questões que nos ajudam a explicar um pouco isso. Uma delas é o fato da expansão do ensino médio, né? O ensino médio passou a ser acessível a todos os jovens, né? Então você tem uma ampliação da escolaridade nos últimos anos. Nós temos também algumas atividades que acabam, embora não seja do campo da literatura, mas que acaba chamando a atenção para a literatura, que são as séries, que em geral são derivadas de livros ou então viram livros posteriormente. Então essas séries em alguma medida atraem outros leitores em potenciais. A própria internet também, né, o fato de usar as redes sociais te dá contato com a leitura, uma leitura ali rápida, pequena, de textos pequenos, mas isso vai despertando um hábito de leitura, né? Um hábito que é importante para a leitura, porque a leitura ela precisa ser algo incorporado de maneira quase que natural, né? De maneira não forçada, para que realmente a leitura seja um exercício agradável e prazeroso, né? E aqueles que ainda não gostam de ler, eu recomendo que façam um esforço inicial de tentar fazer a leitura.
Escolha uma literatura que mais lhe cativa, que mais chame a atenção. Comece por pequenos textos, leituras fragmentadas, e isso vai te desenvolver digamos assim, hábitos pela leitura e, consequentemente, a facilidade de ler. E quando você menos perceber, você vai estar lendo livros aí bastante densos, né? Então, a sugestão que eu faço é leia qualquer coisa, né? Você não tem hábito de leitura ainda, mas leia qualquer coisa. Eu acho que a leitura, ela possibilita, diferentemente de outros meios de comunicação, a leitura, ela possibilita a reflexão daquilo que nós estamos lendo, né? Ao mesmo tempo que a gente ouve a voz do autor, digamos, né, de forma metafórica, nós também ouvimos, dialogamos com ele, refletimos com ele. Inclusive, algumas coisas que o próprio texto não dá conta, a nossa imaginação, ela é despertada para preencher as lacunas do próprio texto, né, da linguagem escrita. Então, a leitura é algo muito é algo que agrega a formação humana. Então, leia, conheça, e aí eu faço o convite, conheça a história de Piuma, começa por aí, pode ser uma sugestão, né? Há alguns livros sobre isso, conheça, comece a ler qualquer coisa, e depois você vai selecionando, vai vendo o que você vai gostando, né? Vai experimentando, vai se identificando, porque existe vários tipos de literatura, mas existe também vários tipos de leitores. Então, o importante é se aproximar desse universo da leitura e pegar gosto por ele, né? Porque a leitura é uma forma bastante promissora do aperfeiçoamento intelectual, o aperfeiçoamento pessoal, psicossocial. Então, recomendo que leiam. Gostaria de deixar um convite àqueles que ainda não têm o hábito de leitura, a leitura. Leia. Comece a ler com coisas pequenas, comece a ler coisas que te agrade, e esse pequeno esforço inicial, com o tempo, vai sendo incorporado, você vai se acostumando, aquilo vai te trazendo prazer, até o momento de você realmente se transformar num leitor, né, de obras maiores. Então, mas leia. A leitura proporciona um momento de reflexão muito importante para a formação de todos os sujeitos.